Boa noite, queridos. Eu tô aqui com o cabelinho meio suado, queridos, e ainda com a roupa de caminhada, porque eu acabei de chegar da caminhada. Tem uma notícia boa, achei a cachorrinha. Ontem eu não tinha achado ela, como eu falei pra vocês, e no vídeo ali anterior eu falei que eu ia achar e Deus honrou, achei mais um outro companheirinho dela. E ela tava lá do ladinho, lá do hotel. Eu pedi autorização pra dona do hotel, né, pra alimentar ela. Eu alimentei ela, já tá amansando comigo. Alimentei o outro cachorro. Estou muito contente. Na caminhadinha fui com meu neto Heitor, que o Samuel não teve como ir. Fui com meu netinho Heitor, ele foi um pouco pro parque. E aí eu fiz a caminhada e passei lá em frente. Nós fomos a pé aqui de casa. Meu esposo não está, né? Ainda não chegou. E é o seguinte, na caminhada eu senti. O que eu sinto, eu já falei pra vocês, eu falo. Tá? Por isso que eu tô indo, ó, suadinha, nem tomei banho. Já resolvi vir aqui então pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu senti fortemente de terminar, encerrar o assunto lá que não foi encerrado. Das prisões, da Matrix. A libertação, né? E explicar para vocês o seguinte, que eu ainda, como sou marinheira de primeira viagem, e esse celular é novo, eu esqueço de pedir para o meu filho e meu neto me ensinar. Ele é novo e ele é outra marca, não é a mesma marca do que eu tinha. O que eu tinha, eu sabia achar lá as pontuações, os acentos. E aí então tem, na hora que a gente vai colocar o título do vídeo, né, tem alguns acentos. E eu não sei onde procurar, esqueci de pedir para eles me ensinarem, que tudo foi eles que me ensinou, mais o meu neto, né? Que me ensinou a gravar, que tudo tem me ensinado, né? E eu esqueci de falar para ele me ensinar onde está lá, onde acha as pontuações, os acentos para colocar nas palavras. Então aí o título lá ficou sem acentos, tá? Do primeiro vídeo. Essa vai ser a segunda parte, tanto que o título eu vou colocar Matrix. Matrix vocês já sabem que é prisão. Matrix segunda parte porque é a continuação. Não precisa usar, né, acento, que Matrix não vai acento. E é a continuação daquele primeiro porque faltou coisa, queridos. E eu quero explanar tudo e encerrar esse assunto. Porque eu não vou ficar só nisso, que eu não tenho só isso, e Deus não quer, eu tenho outras coisas. Tá? Mas esse assunto é importante, porque tem até amigos nossos, né, que estão acompanhando meu canal, que ainda não entrei nesse assunto, que eu não falei para eles o motivo que nós não estamos mais dentro do sistema religioso. E eu acho importante passar para eles, não é só para eles não, para todos aqueles que vão estar assistindo, tá? E explicar bem explicadinho, porque eu não quero dúvida na cabeça de ninguém não. Amém, queridos? Cada caso é um caso. Isso é o que eu vi, isso é o que Deus mostrou, isso é o que eu vivenciei, tá? Então eu vou encerrar esse assunto, terminando falando mais um pouco, explanando mais algo. De uma igreja que nós montamos também. Uma igreja é um templo. Não gosto de falar igreja porque igreja somos nós. De um templo que nós construímos lá no nosso sítio, de um ministério que chegou até nós, que depois que eu saí de um outro ministério que eu fiquei 15 anos, né? Como eu falei para vocês, teve um ministério que eu fiquei 15 anos. E veio esse ministério, nós acreditamos em todas aquelas palavras. Meu esposo, mais uns cooperadores lá, pessoas que ajudaram a construir uma igreja na frente do meu sítio. Ficamos lá dirigindo esse ministério, né? Não sei se foi 4 ou 5 anos, nem lembro, também não importa, não. Verdade, não lembro. Mais ou menos isso, daí pra mais. Visitando, né? No começo meu esposo puxava aquelas pessoas numa bizinha que nós tinha, aquela bizinha que eu trabalhava de agente de saúde, né? Depois esse ministério deu uma igreja, deu uma compra, nós disse que deu, mas depois queria de volta, tava só o barato. Reformaram, mandou lá. Ficamos aí um tempo usando aquela compra para puxar irmãos nos travessões longe. Que sofrimento. E meu esposo, quando estava naquela bizinha, ia buscar aqueles irmãos, e aí tinha que levar de um em um. Quando era 2 horas da manhã, ele estava puxando gente. Meu esposo trabalhou e tudo achando, né, que estava fazendo para Deus em prol da obra, né? Mas amém, Deus considera, né? Deus deixa. Por que Deus permite, irmã Janete? É porque pra gente aprender, eu não falei que nós fomos lá dentro pra gente ver como é que é, aprender o que não se deve fazer. O que eles ensinavam também não era certo. Mandava fazer aqueles banquetes lá, aquelas confraternização, cheia de refrigerante, de bolo doce, de açúcar branco, tudo para envenenar, para matar as pessoas, sabendo que fazia mal. E o pastor presidente mesmo, dessa aí, eu não estou falando nome não, não vou falar nome de ministério, nem nome dele não, mas na verdade eu vou falar, que eu vou encerrar esse assunto de vez, e eu tenho que falar porque Deus quer que eu fale, Deus me cobrou. Era todo inchado, tudo cheio de alergia, os filhos, os netos, intolerante a glúten, lactose, era até uma benção, mas não entendia. Com diabetes, com pressão alta e pregando lá que Jesus cura, salva e liberta. Um barrigão, ele é a mulher quase infartou lá.
comendo. Meu esposo foi num congresso lá na cidade dele, lá, aqueles banquetes cheios de doce. No outro dia eles tomando aqueles bagão, aqueles comprimidos para diabetes, que é o metformina, aquele Benclamida, que eu conheço bem, porque eu fui agente de saúde. E eu via, né, os pacientes, eu mesmo levava para os pacientes no travessão, de Benclamida, metformina e um monte, aqueles bagão e mais não sei quanto na caixa de remédio, da depressão e tudo. E pregando em cima do público que Jesus cura, que Deus cura. Que contradição é essa? E nós estávamos cegos, nós estávamos com a mente bloqueada, não via. Mas minha esposa achou estranho aquilo, até contestou com ele. Mas o senhor está aí falando que Jesus cura, liberta, que Deus cura. E o senhor está aí tomando essas caixas de remédio, são tudo intolerantes a glúten, lactose, são tudo com enfermidade, estão teimando. Comendo essa cumilância, essas carnes, essas comidas doces, esses banquetes de pudim, de tudo com açúcar. Eu não entendo isso, minha esposa falou para ele. Ele ficou sem graça e nem respondeu. Enfim, ficamos ainda dirigindo lá esse ministério, no sítio, que eu falei não sei quanto tempo. E de repente o povo começou a vender seu sítio e ir embora, né? E nós entendíamos, nós somos meu pai, né? Nós começávamos a orar na igreja lá, passava a noite toda orando, fazendo sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo, irmão. Quando Deus faz um negócio, Deus não quer, não adianta insistir. Quando Deus não quer, não adianta insistir. Tem que obedecer, não adianta sacrificar, ficar lá de joelho a noite inteirinha, fazendo vigília e pedindo para Deus trazer pessoas para o templo, se vencer o tempo. Se Deus não quer, encerrou o tempo de Deus ensinar tudo que tinha para ensinar para nós naquele ministério. E nós não entendíamos, não estava desperto, ficava lá, rezando, orando lá a noite inteirinha. Quanto mais orava, mais o povo vendia o sítio e ia embora. Eu mesmo já estava com o espírito fechado para aquilo. Um dia, a minha casa era mais um pouquinho no fundo e o templo na frente. Um dia eu saí lá de casa para o templo, nós dirigíamos aquele templo, né? O pastor presidente morava em outro lugar. E fui me perguntando, né? Eu não estava desperta ainda, né, queridos? Eu era a primeira, tá cheia de enfermidade, toda inchada, toda lascada também. Ué, não sabia, né? E aí falei, mas meu Deus, você não tem... Com dúvida, eu mesmo, falando com Deus em pensamento, né? Onde é que está a verdade, meu Deus? Onde é que está a verdade? Porque tal ministério diz que ele tem a verdade por causa disso e disso e disso. O outro ministério, que eu não vou citar nome de templo aqui, tá? O outro ministério diz que tem a verdade por causa disso, disso e disso. O outro ministério diz que eles têm a verdade, eles são os únicos que têm a verdade por causa disso, disso e disso. O ministério lá diz que eles é que têm a verdade por causa disso, disso e disso. As doutrinas, né? Cada igreja tem os seus usos e costumes, suas doutrinas. Falando com Deus em pensamento. E Deus, ele responde sim a resposta dele. Faz tempo isso. Que nós só dirigimos há não sei quanto tempo, mas já tem mais de 10 anos que acabou tudo. Que Deus acabou com tudo, porque venceu o tempo de nós ser disciplinados lá e ver o que era aquilo. Deus me respondeu na minha mente. A verdade está em mim. Está somente em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Deus, sou o caminho, a verdade e a vida. O que Deus estava falando para mim? Deus me respondeu a minha dúvida, que eu estava indignada, assim, perturbada com aquilo. E esse fator perturbava muitas pessoas, porque quando eu era agente de saúde, eu visitava muitas pessoas de várias denominações e outras que não estavam indo mais, porque já estavam em dúvida. Perguntavam para mim, mas Janete, a fulana de tal ministério lá diz que a igreja dela quer certo, por isso e isso. A outra lá diz que a dela quer certo, por isso e isso. Onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Criando divisão entre as pessoas, gerando confusão na mente das pessoas, deixando as pessoas sem direção. Eu vi aquilo, mas meu Deus, uma coisa que eles dizem que é de Deus, que é Deus. Deus não está nesse negócio mais. Não sei nem se algum dia esteve, acho que nunca esteve. Se esteve um dia, não está mais, porque se corromperam. Eu fico indignada, quer dizer, eu falo até ardida mesmo, porque eu sou ardida mesmo, porque eu fico... E eu não tinha nem resposta para aquelas pessoas que eu não estava desperta. Hoje eu tenho, sim, mas eu não tinha. Falava, meu querido, minha querida, você vai no teu coração tocar, porque eu sempre fui assim também. Só que eu não era assim. O primeiro ministério que eu fui, e Deus permitiu eu estar lá, porque naquele momento eu até precisava estar lá, tá? Porque muitas vezes Deus permite que você vai. Porque às vezes você está no mundo das drogas, você está na prostituição, você está nos vícios da bebida, e naquele momento é aquilo lá que vai, de alguma maneira vai te ajudar, tá? Só que depois é outra matrix também, agora já se corrompeu, foi tudo. Já falou logo assim, porque é verdade. Doa quem doer, acredita quem quiser, tá? Tô falando nome aqui não, mas se não é tudo, é quase tudo, viu? Não tô falando dos irmãos, é os templos, os ministérios, bem explicado, hein? Estão causando essa divisão entre as pessoas. Causando esse fator negativo aí, quanto mais nós orava lá, mais até que foi quase tudo embora, meu espírito já fechou, que Deus já estava me mostrando. E Deus falou isso para mim. Eu sou a verdade. O que Deus estava falando? Que a verdade não está lá dentro.
Não está com ministério nenhum, ele. É ele, a obediência é ele. É ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu entendi, fiquei quieta. Aquele lá fechou mais meu espírito para aquele ministério. Terminou tudo, que não quiseram obedecer, também acabou com tudo, virou tudo. Acho que não tem mais é nada, nem lá o pastor presidente. Acho que não tem mais é nada, que saiu foi tudo. Lá o nosso se acabou. Mas a gente demora a aprender. Como que o ser humano é difícil de aprender? Eu não estava desperta, como é difícil de despertar. Estava lá no nosso sítio, cuidando da nossa vidinha, era gente de saúde, meu esposo mexendo com os maracujá dele, com as plantas. Veio um amigo nosso, que era amigo nosso lá dos épocas das laminadoras lá. Nós trabalhávamos na laminadora, para nós dirigir uma igreja lá, um templo lá aqui na cidade de Matupá, porque o pastor dele tinha ido embora. Tinha ido embora porque também já estava com coisa errada, viu, queridos? Tá? Não estou citando nem o nome dele, nem o nome da denominação, que eu não falo isso também, nem pouco me importa. Eu acho que nem importa para vocês também, o que importa é os fatos. Fomos, né? Ficamos 11 meses lá. Deus já tinha ensinado, já tinha falado para meu esposo a respeito dos nomes verdadeiros, do pai e do filho. Deus já tinha ensinado meu esposo, mostrado dentro da Bíblia também, nas partes que está certo, que não existia mais dízimo nunca. No passado o dízimo não era nem dinheiro, era mantimento, que não existia mais isso. Nós não cobrava dízimo, né? Nós fomos dirigir, né? Junto com aquele amigo lá em Matupá, aqui em Matupá. E a questão dos nomes verdadeiros. No princípio aceitaram de boa. Mas quando Deus começou a falar, né, da consagração de Daniel, que Deus queria concluir a obra ali naquele lugar, naquela cidade, aí eles queriam continuar, não queriam mais obedecer, porque eles queriam cobrar dízimo, e meu esposo não aceitava. As pessoas que queriam contribuir com uma oferta para ajudar nós na despesa do carro para ir para o sítio, amém, a gente aceitava, mas nem cobrava, porque eles quisessem mais dízimo, nem pensar. Ele começou a querer cobrar dízimo, fazendo aquelas festas também para atrair as pessoas com comida não, com produto industrializado, refrigerante, aquelas carnaiadas assadas de porco, de tudo lá, e não tinha necessidade daquilo, porque aquele templo lá se encheu, porque ia eu, meu esposo, meu filho Miguel e mais alguns irmãos fazer visita, e as pessoas ouviam e vinham, e Deus permitiu. Tá? Tinha mais de 70 almas lá que foram até batizadas. Tá? Mas, enfim, ele não quis obedecer. Mas a Deus, Deus falou com meu esposo: deixa essa igreja para ele, é dele construir, volta para o teu sítio, volta para a tua vida. Nós fizemos isso. Aí vocês vão falar, mas Janete, é aquelas almas, aquelas pessoas, né, que se batizaram, até hoje tem vínculos conosco. Eu tenho, a maioria deles está no meu zap. Muitos eu tenho certeza que já estão inscritos no meu canal. Tá? Tem amizade, a gente visita até parentes deles lá, que estão do nosso lado. Porque sabe que Deus estava com a verdade. Tá? É dessa maneira. Tá? Não, tem vínculo com nós. Eles são considerados filhos espirituais nossos, meu e do meu esposo. Tá? Em famílias lá, eu oriento, eles sabem do meu canal, eles estudam o meu canal. Eu ligo para eles, eu fui visitar, está com uns 15 dias. Não vou visitar todos, que é corrida, e eu tenho o zap deles. Eu mando mensagem, eles mandam para mim. E eu já anunciei o meu canal, para eles entrar lá, para eles estudar. Tá? Então, é dessa maneira. E muitos lá do sítio também. Tá? Muitos lá do sítio também, daquele templo lá, que já não existe mais nada. Então, é dessa maneira, queridos. Para explicar para vocês o porquê. Tá? E Deus permitiu. Depois disso, nós voltamos, então Deus mandou nós voltar, nós voltamos para o sítio. Tá? E outra, nós tínhamos largado todas nossas coisas lá, nós mexíamos com maracujá. Negligenciamos lá. Eu trabalhava de agente de saúde, acho que sim, eu trabalhava de agente de saúde. Eu negligenciamos lá, entrou um fogo lá, queimou nosso maracujá. Nós ficamos quase sem nada. E Deus permitiu, que é para nós ver, para nós aprender. Tá? Mas sempre Deus nos abençoou. Nós retomamos, voltamos para lá, voltamos a plantar maracujá de novo. Verdura, ainda tinha merenda escolar, que a gente entregava, abobrinha, pepino, né, as polpas do maracujá, o maracujá in natura, as coisas que nós plantávamos lá no sítio, abóbora, enfim, né, todo o plantio que tinha, melancia, ficamos. Até que Deus preparou outra condição para nós, e até que passou algum tempo também, nós viemos aqui para a cidade de Guarantã, que agora em abril vai fazer 1 ano que nós estamos aqui. Sempre Deus esteve do nosso lado. Deus permitiu tudo. Tá? É tudo permissão de Deus, para nós evoluir, para nós crescer, para nós entender, para nós aprender. Tá? É por isso que nós não estamos mais dentro de sistema religioso nenhum. Mas nunca deixamos de fazer a vontade de Deus. Não é obra não, como eles falam, porque esse negócio de obra, que obra é essa? Que obra é essa que esse povo... E outra coisa, queridos, que eu vou falar, porque eu não quero mais voltar nesse assunto, e eu não vou voltar, é para tirar a dúvida de todos que vão assistir isso aí. Tá? Que obra é essa? Que obra é essa?
Isso não é obra. E outra coisa que eu fico indignada, que eu vejo no YouTube aí, tá? Certos ministérios, não vou falar nome não, eu não sou disso, nem precisa eu falar, que vocês também veem no YouTube. Falando, tá? Que fulano de tal morreu e foi pro inferno, tá? Uns profetas, umas missionárias, uns profetas de Deus, que a irmã, a pastora de outra, que é de outra denominação, é claro, não é daquela denominação, porque usava calça comprida, porque usava brinco, porque tinha cabelo curto, morreu e foi pro inferno. Tem vários aí que estão rebatendo isso aí, eu concordo. Isso é um escândalo. Usa até criança, falando que criança sonhou com fulano de tal. E outra coisa, não é nem só pessoas evangélicas, não, ou católicas, ou seja o que for, tá? A cantora também, que caiu o avião dela lá, tá? Eles já entram, esses que se dizem servos e servas de Deus, profetas de Deus, até isso não é profeta de Baal, profetizando desgraça, mentira, não é juiz. É porque Deus mostrou, Deus revelou em sonho para uma criança ou para elas mesmas, para eles que é fulano de tal, está no inferno. E aquela cantora que o avião caiu, outra que morreu, não sei o que, está no inferno. Tá? Isso é um absurdo, ainda bem que tem muitos se levantando contra. Tá? Isso aí, essas aí tem esses profetas de Deus. Tá? Eles não são juízes, eles não sabem de nada, eles são totalmente errados. Tá? Estão lá em cima do púlpito pregando mentira, roubando o povo, cobrando dízimo. E outra coisa, cheio de doença, tudo inchado, tudo gordo, tudo empechado, que eu vejo até a aparência delas aí no YouTube, tá? E tá falando mal da outra lá, que era de outro ministério, que porque usava calça comprida e brinco e cabelo curto, que morreu e foi pro inferno. É mais fácil esses aí que estão falando isso, apedrejando, que não são juiz de ninguém, morrer se não se endireitar, não abrir sua mente e parar de ser profeta de Baal, do Satanás, tá? Ir pro inferno se não se endireitar, tá? Tem uma dessas mulheres aí, não vou citar nome aqui, mas vocês sabem quem é, tá? Ela morreu sim, ela desceu à sepultura, mas eu tenho certeza, tá? A gente vê que ela é uma pessoa muito espiritual, uma pessoa de Deus, só porque usa cabelo curto, porque usava calça comprida, mas uma mulher muito espiritual, tá? Se ela foi recolhida, Deus sabe o motivo. Nem todos são recolhidos que morrem de doença é porque foi para o inferno, não. Tá? Muitos vão voltar na quinta dimensão, para a quinta dimensão, assim eu creio. Muitos vão retornar. Agora, esses que estão julgando, que se diz o santo, por causa de doutrina de roupa, de cabelo, tá? Esse sim é que tem risco, se não abrir suas mentes e parar de julgar e de falar mal. Até mesmo dessas cantoras aí, porque é católica, que estão cantando música mundana, você não sabe da vida delas, você não sabe o que elas passou. Você não sabe por que Deus está permitindo, tá? Eu fico indignada, queridos. Ah, chegou uma moto aí e os cachorros lastrou mesmo. Bem agora que eu estou gravando o vídeo, mas é assim mesmo, né, queridos? Eu não vou nem atender lá. Acho que é do vizinho, não sei se é a moto aqui não. Mas, queridos, eu queria passar isso para vocês porque eu precisava passar, tá? Eu falo aqui, eu falo, é a verdade. Esses que estão no YouTube fazendo isso aí, apedrejando, que parem de fazer isso, que desperte, que abra suas mentes, que tenha abertura de mente, porque Deus não se agrada disso, tá? Você não é juiz para julgar essa história. Você olha para o teu nariz, para a tua roupa, para o teu jeito, você olha para a tua saúde, você está 200% saudável, todo inchado e gordo e lascado, para estar julgando a outra, falando que a outra morreu de enfermidade e foi para o inferno, ou o outro, ou mesmo um cantor, quem é você para fazer isso, tá? Eu não vou falar mais nada não, porque eu ia falar uma coisa aqui muito pesada. E eu não vou falar porque eu sei que muitas não estão despertos. Muitos ainda fazem isso porque... Muitos, acho que a maioria não está desperto não. Porque para fazer uma coisa dessa que faz, se dizendo homens e mulheres de Deus, santos por causa de doutrina, de roupa, de cabelo, que é santos, e praticando coisas pior, tá? Eu já vi coisa pior, coisa muito pior, com a língua desse tamanho, além de estar julgando os outros, aí, com a língua desse tamanho, falando mal do seu próximo. E até isso eu via em algumas igrejas que eu ajudei, que eu congreguei lá há alguns tempos. Tá lá fora enchendo a barriga de porcaria, de coisa, depois está lá orando para Deus curar. Passa a noite todinha rezando lá e Deus não vai curar. E falando mal do seu próximo, do seu vizinho, com ira, com contenda, julgando, se achando juiz. Tá? Não é todos não. Já falei para vocês, não é todos, mas é uma grande parte, tá? E eu senti fortemente lá na caminhada.
que era para encerrar esse assunto com esse outro vídeo. Porque esse assunto vai ser encerrado, a não ser que Deus tenha mais coisa. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Isso não está certo. Eu parei, me dá até nojo, eu parei até de... Não que eu assisti, mas às vezes eu ia lá puxando no YouTube e via. Se levantando lá, fulano de tal lá, falando da irmã da igreja, de outra igreja lá, que morreu, foi para o inferno. Da outra que cantava, que morreu, foi para o inferno. Que Deus falou, que... Esse Deus aí, por isso que eu falei, esse Deus aí não é o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, não. Tá? Porque Deus não é isso, não. Deus é amor. Se Deus às vezes nos corrige, às vezes Ele usa vara de ferro, e Ele usa mesmo, é porque Ele nos ama, Ele quer que nós desperte, para que nós não venhamos a morrer, a viver cheio de doença, de peste, de enfermidade. Que Ele tem para nós a saúde, a qualidade de vida, a vida eterna, a vida abundante. Não é essa vida miserável de depressão, de síndrome do pânico, de angústia, de ansiedade, que nem eu era assim, que nem eu tinha. E eu vivia lá dentro do templo. Dirigia templo e estava nessa condição. Porque não estava desperto, não adianta. E como está milhões dentro do templo assim, cheio de peste, de doença, depressivo, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Eu via lá. Realmente tem alguma coisa errada, vocês não acham, queridos? Tem alguma coisa, né? Tem muitas coisas que não estão certas. Então, para os meus amigos aí, para os nossos amigos, meio do meu esposo, que tem me acompanhado no canal, e para os demais também, que muitos eu sei, quem estão comigo, e alguns eu não sei, mas Deus o sabe, é para vocês entenderem, tá? Porque que é que nós não andamos mais dentro de tempo, não, porque o nosso tempo terminou lá. Se Deus falar comigo, tá? Para ir em algum templo, se Deus falar comigo para ir em algum templo, com certeza eu vou. Mas para falar a verdade, senão eu não vou. Deixo cada um lá no seu propósito. Agora, você que ainda está dentro do templo, você fale com Deus. Você fale com Deus. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que ficar ainda um tempo dentro desse templo. Ainda que você concorde, que você veja, que o Espírito de Deus te mostre, tá? Todos os erros lá que Ele mostra. Muitos estão lá dentro e sabem, mas, né? Quer ficar lá, tem um vínculo de amizade e tal, tá preso nessa matrix. Tá? É porque se for também para você sair dentro do tempo para sair aí, para fazer coisa errada, porque se eu preciso do tempo para andar na linha, eu não preciso de Deus, tá? Eu não preciso de estar dentro de tempo para me fazer o que é certo, não, porque Deus, Ele fala o que é certo e todos nós sabemos que é certo e errado, a não ser uma criança pequena e um bichinho, tá? Então, para fazer o que é certo, nós não precisamos estar dentro de templo, não, tá? Pelo contrário, os que precisam de nós é os que estão lá fora. É o Bola, não sei, um cachorrinho que tá brincando aqui. Então, tudo aqui é ao meu redor, tá? Os que estão lá fora. O Jesus que eles falam lá, o Messias, das vezes que ele foi no templo, que a Bíblia mesmo mostra, ele foi para repreender aqueles fariseus hipócritas, aqueles líderes religiosos lá, que estavam com aqueles animais presos nas gaiolas para fazer comércio dentro dos templos da época dele, que ele chutou, que ele pegou uma vara lá, um arrazogue lá, um chicote, saiu chicoteando e libertou aqueles animais que iam ser sacrificados, iam ser vendidos para se fazer sacrifício de animais. Mais uma prova que o Messias não era a favor de sacrifício de animais e nunca foi. Tá? Nunca comeu animal, nunca mandou ninguém comer, não, ele era amigo dos animais. A própria Bíblia mostra lá na passagem que está certo, que não foi adulterada. Ele entrou no templo, repreendeu severamente aqueles líderes religiosos, não era só por causa do comércio, não. Que aqueles animais estavam lá presos nas gaiolas para ser sacrificados, para pagar pecado do povo. Isso é coisa do judeu, coisa de Constantino, do demônio, seja lá de quem for, que não me importa também. Está errado. Mais uma prova. A Bíblia não se contradiz. Ela tem adulteração. E a Ruxa lá, que é o nome dele, ou Jesus, como vocês queiram chamar o Messias, era amigo dos animais. Tá? Essa passagem está lá. Vocês estudem, está lá nos evangelhos lá. Tá? Ele foi lá para repreender. Ele andava ensinando as pessoas, era fora do templo, os pecadores lá, que os demais falavam que era pecador, mas os que precisavam não era pecador coisa nenhuma, não. Tá? Andava era debaixo do escampado, debaixo das árvores, junto com o povo. Quando ia no templo era só para repreender aqueles fariseus hipócritas, os líderes religiosos, cheios de doutrina, cheios de jugo, se dizendo santos e perfeitos e julgando os demais, querendo apedrejar Maria Madalena, porque falava que era uma pecadora, e o Messias falou, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Cadê que alguém atirou?
Saíram tudo, e eram os líderes religiosos que incitavam os demais, até que não aceitaram a mensagem dele e fizeram o que fizeram. Porque ele falava a verdade. Então, queridos, nós vamos estudar. Porque o Messias, tá? Não é nada daquelas coisas, de muita coisa que tem lá, não. Tá? Que ele mandou pescar os peixes para comércio, que ele comeu cordeiro, que ele... Tá? Teve sim a Santa Ceia, mas não foi com cordeiro, com carne, porque ele não comia, ele era vegetariano. Acredite se você quiser. Se você não quiser, a mim, o que eu posso fazer? A minha parte eu estou fazendo, que Deus falou para mim escancarar tudo e encerrar esse assunto. Tá? Comeu sim, mas foi pão. Tá? E na multiplicação lá dos peixes, não multiplicou peixe não. Que a palavra mesmo do pai dizia não matarás, ele era amigo dos animais. E ele era vegetariano. Mas a Bíblia foi deturpada, tem muita parte deturpada lá. Pelos carniceiros, pelos comedores de bicho. Pelos carniceiros. Tá? Ensinou nós, né? Nós não, porque eu estou fora. Agora eu estou fora, agora eu fui liberto. Mas milhões ainda estão presos nisso aí. Milhões ainda estão. Mas aquele que quer se libertar vai conseguir. Porque tudo você pode naquele que te fortalece e te ensina a verdade. Tá? Se você pedir, conversar com o Pai, tá? E te ajudar, se você entender isso, se você entender, despertar, ter abertura de mente, você vai conseguir sim. Porque é por esforço e força também. Agora não pense que eu paro de fazer tudo por você, não. Fechar a tua boca porque não presta e abrir a tua boca porque é saudável, porque ele vai fazer isso aí, você vai ter que fazer. Devagarinho, tá? Vai eliminando, vai diminuindo até que você te se assim você quiser. Agora, se você quiser continuar nessa, acreditando que essa Matrix é uma verdade, o que eu posso fazer? Nada, a verdade eu estou falando. Para a humanidade toda é o meu compromisso com Deus, com a humanidade, queridos. Sentir fortemente, você vai fazer outra parte aí. E vai agora falar todo o motivo que você não está no sistema, que você viu no sistema, por que eu te coloquei no sistema. Tá? Que eu te falei. Você que precisa estar dentro do sistema para fazer o que é certo, então você não depende mais de Deus, você depende do sistema de pastor. Tá? Para estar sendo roubado lá, para estar ouvindo mentira, falsas curas. Tá? E ainda vendo esses profetas de Baal ficar profetizando desgraça e falando que fulano de tal está no inferno por causa disso, disso, disso. Queridos, essa é a verdade. E essa também é até uma explicação para aqueles também que são conhecidos nossos. Na verdade, eu não devo satisfação para ninguém, né? Mas de qualquer maneira eu ia falar mesmo, tá? Para ajudar você a abrir a tua mente. Agora, se você continuar lá, depois de tudo isso, é porque você tem que continuar, continue. Você continue dentro do templo. Você que está dentro do templo, continue. Já falei para muitos aqui. Em vários lugares já falei. Por quê? Só que tem uma coisa. Você vai falar a verdade lá. Porque ainda que você não queira falar, ele vai abrir a tua boca e te fazer falar na marra a verdade lá dentro do templo. Você vai ficar lá dentro fazendo o quê? Sendo uma árvore infrutífera? Ouvindo mentira, ensinando mentira? Sendo roubado? Você vai ficar lá, porque lá vai ter aqueles que são os de Deus, a maioria é, e que vai ouvir a sua verdade e vai ser liberto também disso. E Deus vai te falar o momento de você sair de lá para continuar ensinando os demais. Eu não preciso de sair dentro de tempo para fazer o que Deus quer, não. Eu fui lá para a rodoviária hoje, fazer minha caminhada, alimentar a cachorrinha, tá? O rapaz lá que eu fiz amizade lá, assim, que ele sempre fala da cachorrinha, que ele tá lá hospedado e mais o outro. Tinha outro lá e chegou mais 3. Tava com meu neto Heitor. Eu expliquei para eles. Falei a verdade para eles, por que que eu alimentava os cachorros? Porque eu queria bem, porque no passado eu não queria bem. No passado eu não entendia, não estava com a mente aberta. Expliquei assim de uma maneira que eles entendessem. E eu mandava soltar, não matava, mas mandava soltar os que vinham lá no sítio, quando eu morava no sítio. Expliquei para eles o porquê. E não é porque eu estava fazendo aquilo obrigado, porque eu fazia com prazer. Porque eu já tinha pedido perdão para Deus, eu falei para eles. Do que eu fazia com os bichos, porque eu não entendia. Eu era doente, com o cérebro inflamado de tanta toxina. Tá? Expliquei direitinho. Falei para vocês entenderem. Eles falaram, agora nós entendemos. E eu falei, porque isso eu me sinto bem. Não é para pagar o mal que eu fiz, não, porque isso não paga. Isso aí Deus já me perdoou, porque eu pedi perdão. E Deus releva os tempos da ignorância, queridos. Tá? Então, aquele que está na ignorância, que não sabe, que não tem ninguém que ensina. Amém, mas o argumento que nós sabemos é verdade. Você sabe a verdade, você sabe que é certo, está lá dentro do templo, está vendo as pessoas fazer errado e não fala, nós vamos pagar um alto preço. E Deus falou para mim, você vai lá, a cachorrinha está lá, no hotel, lá de fora. E você vai lá e vai falar para aquele rapaz. Quando eu cheguei lá, que eu falei, tinha mais um, e chegou mais um, falei para os 3. Os 3 rapazes lá.
O porquê que é que eu fazia, que eu alimentava os cachorros, tudo que eu achava na frente ali. E quando eu ia pro sítio, com meu esposo de carro, já levava ração, uma comidinha. Expliquei, porque Deus falou na minha mente, no meu coração, para mim falar. Então é dessa maneira que eu estou falando para vocês também, fazendo essa segunda parte. Tá? Que o nome vai ser Matrix. Matrix é prisão. Nós possamos sair. Você possa sair, como eu saí, como milhões sair e vão sair e tá saindo. Aí vem com essa conversa aí. Certos aí, né? Tá desviado. Porque tá desviado. Estamos desviados mesmo da mentira e do mal. Da mentira e do mal, nós estamos desviados. Da mentira e do mal. Tá? Nós estamos a favor, eu falo nós porque tem milhões que tá fazendo o que é certo. Nós não precisamos de templo, de sacerdotes mentirosos, profetas de Baal, para fazer o que Deus quer, não. Pelo contrário, nós precisamos de Deus, da sabedoria de Deus, de ser exemplo. Amém, queridos? Eu acho que foi bem explicadinho. Eu falo dessa maneira nesse vídeo porque eu fico indignada com o que vocês estão fazendo aí com as pessoas aí, julgando, apedrejando por causa de roupa, de calçado, de cabelo. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Que você tenha entendido, querido. E queridas, meus queridos, que vocês tenham entendido, viu? Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo no coração de cada um. Tenha uma boa noite. Até o próximo vídeo.